Meu nome é Mônica Rodrigues Correia de Almeida. O meu público-alvo são as famílias cristãs. Meu tema é adoção. E o título: Se somos adotados, por que não adotamos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 1, 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu queria falar para vocês primeiro o conceito de adoção. Adoção é o ato pelo qual se confere a uma pessoa estranha o mesmo direito de seu próprio filho. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida. Quando eu me casei com o Renato, nós decidimos que eu iria voltar grávida da lua de mel. Um mês se passou e isso não aconteceu. Um ano se passou e isso não aconteceu. E eu fiquei com uma tristeza muito grande mesmo. E depois desse um ano, eu resolvi procurar uma médica para ver o que estava acontecendo comigo. E eu fiz todos os exames e não deu nada. E quando o Renato foi fazer o espermograma, o resultado foi que ele tinha ficado estéril. E aquilo foi um choque para mim. Mas eu procurei uma médica e especialista, e ela me falou que nem a inseminação artificial eu poderia fazer. Tinha um outro tratamento que tinha chegado na época, que eu já nem sei mais qual é o nome, e separavam os embriões, colocavam na barriga, os outros ficavam guardados, e eu liguei para o meu pastor, porque eu sabia que aquilo ali era vida, e eu queria saber se eu tinha autorização para poder fazer aquele tratamento. E o pastor me autorizou. Só que no final do telefonema, ele falou assim comigo: Mônica, mas você também pode adotar uma criança. Ele tem criança adotada. Na minha igreja são várias crianças adotadas. E eu queria desligar o telefone na cara dele quando eu escutei aquele conselho. Por quê? Porque eu era a pessoa mais preconceituosa dessa terra em relação à adoção. E eu estava no serviço do Renato e falei para ele o conselho que a gente tinha recebido. E ele falou: então vamos adotar. Mas o meu coração era fechado para isso. E eu fui orar. E fui fazer alguns questionamentos com Deus. Aí eu obtive algumas respostas. O meu primeiro questionamento foi o seguinte: Senhor, eu queria tanto que essa criança ela fosse parecida comigo, parecida com o Renato. E aí a resposta de Deus foi a seguinte: o que importa é que essa criança seja a minha imagem e a minha semelhança. Em Gênesis 2, 27 está escrito: Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se nós acreditamos que quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele, por que nós não aceitamos a ideia de que quando nós vamos adotar uma criança, ela fica parecida conosco? Os filhos adotados, eles tornam-se parecidos com os pais. Na minha igreja, tem um casal que adotou uma menina e que depois engravidou de um menino. A menina é a cara da mãe. O menino não se parece nem com o pai, nem com a mãe. A gente pensa que ele é o adotado. E eu continuei os questionamentos com Deus. Senhor, eu queria tanto que essa criança fosse sangue do meu sangue, sangue do Renato. E aí veio a segunda resposta. O que importa foi aquele sangue derramado lá na cruz pelos seus pecados. Nós não devemos nos importar com o sangue que corre nas nossas veias.
porque Deus não nos avalia dessa forma. Na maioria das vezes, essa é a nossa desculpa para não adotar. O que está por trás do sangue, a idade, a cor, a raça, os traumas, os complexos. Mas quando nós adotamos, a criança recebe uma nova vida, deixando de ser rejeitada para ser amada. Se o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, essa criança que será educada num lar cristão, numa família que anda nos caminhos do Senhor, terá também uma nova chance, assim como nós tivemos uma nova chance. Em 2 Coríntios 5,17, está escrito: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Que vai importar qual é o sangue dessa criança. E o meu terceiro questionamento. Deus, é muito pesado esse termo, adotado. Todo mundo viu que eu não engravidei, que eu não tive barriga. Como é que eu vou chegar e vou falar para as pessoas que essa criança é meu filho adotado? E aí Deus me respondeu a terceira resposta. Você se esqueceu que eu tive um único filho, Jesus, e que todos os meus outros filhos foram adotados. Eu era a pessoa mais infeliz do mundo, porque eu não tinha filhos. E uma mulher só se satisfaz quando ela os adota, quando ela tem filhos. Mas Deus, Ele já tinha um filho quando Ele nos adotou. Ele não precisava, mas Ele nos adotou. E, normalmente, quando um homem vai adotar uma criança, ele adota aquela que tem as melhores características. Ele escolhe para poder adotar. Normalmente, ele não quer qualquer uma criança. Ele escolhe, ele tem um padrão. Mas Deus adota miseráveis pecadores. Porque, afinal de contas, Ele me adotou. Ele adotou vocês. Concluindo, depois dessas 3 respostas, Deus derramou um amor sobrenatural na minha vida. A minha mente se abriu. E eu adotei a Isabela e a Gabriela. Gêmeas, recém-nascidas. Do jeito que eu queria. Deus respondeu às minhas orações. E eu era a mulher mais feliz do mundo, com as 2 no colo, no braço, em casa, no carrinho. Até que 10 meses depois, eu descobri que eu estava grávida do Renatinho. Sem o Renato fazer nenhum tratamento. A adoção gerou um milagre, que foi o Renatinho. E eu queria falar para vocês que o Renatinho, ele é sangue do meu sangue. Ele é sangue do Renato. Ele é parecido comigo, é o xerox do Renato. Ele nasceu daqui. Não nasceu daqui. Mas ele não tem diferença nenhuma para a Isabela e para a Gabriela. Porque o que nos une é o amor de Deus. É isso que nos une. E da mesma forma que eu fui privilegiada, primeiro, em ser adotada pelo meu pai. Segundo, em adotar 2 crianças. Com base nessa experiência, hoje eu sou uma testemunha de que a adoção é um sucesso, é tudo de bom. E eu gostaria agora
de dizer para vocês que cada um aqui pode salvar uma criança. Cada um aqui pode tirar vidas das mãos de Satanás e transportar essas vidas para o reino de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora, através de um ato profético. Eu quero chamar aqui na frente, por favor, o Lucas, a Cibele, a Lu, a Raquel e a Patrícia. Enquanto eles podem subir aqui. Esse diário aqui é da Gabriela. Olha o que ela escreveu ontem. Minha mãe vai ter um lebe amanhã. Eu vou orar para que tudo dê certo. Eu amo a minha mãe e o meu pai. Minha mãe vai ser uma pastora. Meu pai vai ser um pastor. E eu também. É esse amor aqui que importa. O resto não tem sentido. Eu queria que cada um pegasse um saco, abrisse. Vem para cá, que tem 3 aqui. Patrícia ali. Isso aqui, vocês vão abrir esses sacos e vão pegar com muito carinho o que tem aí dentro. Porque nesse momento o que tem aí nesse lixo são prostitutas, são marginais, são alcoólatras. O que tem aí dentro são viciados. É o lixo do lixo. Porque é isso que Satanás quer que aconteça. Mas, agora, nos braços de vocês como filhos, são pastoras, são missionários, são líderes de nações. Nos braços de vocês são vidas salvas. E aquilo que Satanás queria fazer com a minha Isabela, com a minha Gabriela, ele não conseguiu porque eu não deixei. Porque Deus derramou um amor na minha vida e vai derramar na de vocês também. E essas crianças, de rejeitadas, como eu falei, elas serão amadas e serão salvas, porque um dia vocês colocaram a família de vocês para servir. E vocês não tiveram sonhos egoístas que nem eu tinha, preconceitos que nem eu tinha. Essas coisas foram quebradas. E hoje vocês seguram nas mãos vidas que, por causa de um gesto de amor, tiveram os nomes escritos no livro da vida e mais, salvaram outros tantos com testemunho. Sejamos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Identifique-se com seu pai e seja a resposta viva para a oração de uma criança abandonada. Adotem vidas. Meus irmãos, Deus é Deus mesmo. Eu separei a tarde de ontem para preparar para o meu lab, mas eu não consegui preparar porque durante toda a tarde e durante a madrugada, Deus me chamou para orar pela preparação do lab da Mônica. E eu falei, Deus, tira isso da minha cabeça, do meu coração, porque eu preciso estudar. Me ajuda a concentrar, Senhor. E, por fim, o meu marido falou, faz o que Deus está mandando, Patrícia, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Queridos, quando eu tinha 1 ano de idade, eu fui adotada por uma mãe que não tinha a mínima condição de adotar. Ela já tinha 5 filhos dela. Ela era viúva e não tinha condição financeira. Mas a minha mãe conta que, quando ela olhou dentro do meu olho,
ela viu que a única coisa que eu precisava, ela tinha sobrando, que era o amor de Jesus. E ela me adotou. E há 33 anos, sem saber quem é meu pai e minha mãe, eu estou procurando ainda minha mãe, encontrei meu pai este ano. E ele falou com a minha mãe assim: eu não sei o que seria dessa menina se eu tivesse cuidado dela, porque ele é um alcoólatra. Eu sei que ela seria uma prostituta ou coisa pior. E eu te agradeço porque você fez dela uma pastora.